Vamos para a primeira leitura do dia. A primeira leitura do dia está lá em Amós 8, do 4 ao 7. Ouvi isto, vós que tendes gana contra o necessitado e destruir os miseráveis da terra, dizendo: quando passará a festa da lua nova para vendermos os cereais e o sábado para abrirmos os celeiros de trigo, diminuindo o efa e aumentando o ciclo e procedendo dolorosamente com balanças enganadoras para comprarmos os pobres por dinheiro e os necessitados por um par de sandálias e vendermos o refúgio do trigo? Jurou o Senhor pela glória de Jacó: eu não me esquecerei de todas as suas obras para sempre. Essa é a palavra do Senhor, demos graças a Deus. Segunda leitura está lá em 1 Timóteo 2, do verso de número 1 ao verso de número 7. Antes de tudo, pois, exorto que use a prática de súplicas, orações, intercessões, ações de graças, em favor de todos os homens, em favor dos reis e de todos os que se acham investidos de autoridade, para que vivamos vida tranquila e mansa, com toda piedade e respeito. Isto é bom e aceitável diante de Deus, nosso Salvador, o qual deseja que todos os homens sejam salvos e cheguem ao pleno conhecimento da verdade. Porquanto há um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Cristo Jesus, homem, o qual a si mesmo se deu em resgate por todos, testemunho que se deve prestar em tempos oportunos. Para isto foi designado pregador e apóstolo, afirma a verdade, não minto, mestre dos gentios na fé e na verdade. Essa é a palavra do Senhor, demos graças a Deus. Vamos para o Salmo do dia, Salmo 113. Amarelinho, vocês já estão ligados, né? Todo mundo junto, aqui jeitinho. Amém? Aleluia! Louvai, servos do Senhor, louvai o nome do Senhor. Bendito seja o nome do Senhor, agora e para sempre. Do nascimento do sol até o ocaso, louvado seja o nome do Senhor. Excelso é o Senhor, acima de todas as nações, e a sua glória acima dos céus. Quem há semelhante ao Senhor nosso Deus, cujo trono está nas alturas? Que se inclina para ver o que se passa nos céus e sobre a terra. Ele ergue do pó o desvalido e do monturo o necessitado. Para o assentar ao lado dos príncipes, sim, com os príncipes do seu povo. Faz com que a mulher estéril viva em família e seja alegre mãe de filhos. Aleluia! Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, como era no princípio, é agora e será para sempre. Amém. Neste momento eu gostaria que todos se levantassem. Leitura do Evangelho, proclamação do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas, capítulo 16, versos de número 1 a 13. Glória a vós, Senhor. Disse Jesus também aos discípulos: havia um homem rico que tinha um administrador e este lhe foi denunciado como quem estava a defraudar os seus bens. Então, mandando-o chamar, lhe disse: que é isto que ouço a teu respeito? Presta contas da tua administração, porque já não podes mais continuar nela. Disse o administrador consigo mesmo: que farei, pois o meu senhor me tira a administração? Trabalhar na terra não posso, também de mendigar tenho vergonha. Eu sei o que eu farei para que, quando for demitido da administração, me recebam em suas casas. Tendo chamado cada um dos devedores do seu senhor, disse ao primeiro: quanto deves ao meu patrão? Respondeu ele: 100 cados de azeite. Então disse: toma a tua conta, assenta-te depressa e escreve 50. Depois perguntou ao outro: tu, quanto deves? Respondeu ele: 100 coros de trigo. Disse-lhe: toma a tua conta e escreve 80. E elogiou o Senhor administrador infiel, porque houvera procedido com sagacidade, porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E eu vos recomendo,
das riquezas de origem iníqua, fazei amigos, para que quando aquelas vos faltarem, esses amigos vos recebam nos tabernáculos eternos. Quem é fiel no pouco, também é fiel no muito, e quem é injusto no pouco, também é injusto no muito. Se, pois, não vos tornaste fiéis na aplicação das riquezas de origem injusta, quem vos confiará a verdadeira riqueza? Se não vos tornastes fiéis na aplicação do alheio, quem vos dará o que é vosso? Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Este é o evangelho do Senhor. Louvado sejas, ó Cristo. Podem se assentar. Neste momento, eu gostaria de convidar o Leozão para vir aqui, nosso grande amigo, professor, cara estiloso, um dos caras mais generosos que eu conheço. Chega aí, meu irmão. Vem cá, vem cá, vem cá. Ele vai ministrar a palavra nas nossas vidas aí hoje. Vamos orar por ele? Faz aqui guarda-chuvinha santo aí na vida dele, amém? Pai, apresentamos diante do Senhor a vida do Léo nas suas mãos. Usa ele como boca do Senhor, instrumento do Senhor nas nossas vidas, Pai. Nos dê discernimento de tudo aquilo que vai ser falado e ministrado aqui. O meu pedido é para que venhamos sair daqui diferente da forma que entramos, que venhamos sair daqui mais pertinho de Ti, escutando a Tua doce voz que nos aproxima de Ti e nos faz nos parecer contigo diariamente, Pai. Esse é o nosso desejo. Damos graças ao Senhor por essa oportunidade maravilhosa de podermos desfrutar do Teu tempo, da Tua palavra neste dia. Amém. Graças a Deus. Elzão, obrigado. Vamos lá. Bom dia, gente. Tudo bem? Só abrir aqui, deixar aqui. Espero que todos estejam bem. Vamos refletir em cima desse texto de hoje, né, gente? Mas antes, eu queria começar com uma ideia aqui. Eu sou professor e recentemente, professor de física, né? Recentemente eu comecei a mostrar algumas cenas para os alunos do segundo e do terceiro ano a respeito do filme Oppenheimer. Quem já assistiu Oppenheimer? Uma das coisas que a gente mais ouve depois que alguém assiste o filme é que é um filme que não dá para entender. Porque é muita mistura, você tem que assistir outras vezes para poder compreender, ou assistir um vídeo de alguém explicando. Imagina se eu pego uma cena daquele filme, do nada, eu coloco no meio ali. Uma pessoa, eu nem falo que o filme é sobre Oppenheimer. Se a pessoa vê uma cena ali, ela pode achar que, sei lá, é Tommy Shelby, né? Como é? Pode achar que é uma outra coisa. E aí, gente, é a mesma coisa em relação ao texto que nós vamos ver hoje. O texto, essa parábola é talvez uma das parábolas mais polêmicas que é discutida até o dia de hoje. Não tem um consenso sobre o resultado, alguns teólogos vão dizer uma coisa, outros vão dizer outra coisa, uns vão concordar com uma coisa, outros com outra coisa, e não tem problema em relação a isso. Mas, para ajudar a gente a responder uma pergunta, e a pergunta é, qual é o problema que Jesus está enfrentando ali? Para ele poder contar essa parábola, o que levou ele a contar isso? Muito mais do que entender as razões pormenores da parábola, bora entender o porquê ele está falando dela. Para a gente não pegar o filme no meio e se perder sem achar e sem saber do que se trata. Então vamos entender um pouco do contexto aqui. Gente, parábola, a palavra parábola, ela é como se fosse você colocar ao lado. Tem um cara que é o Spurgeon, né? O Spurgeon ele falava algo mais ou menos nesse sentido. Você pode achar que uma coisa é muito reta, ela está perfeita, mas você só consegue perceber o quão imperfeito, o quão não reto aquilo está, quando você coloca uma coisa realmente reta. É igual a calibragem, né? Muitos medidores, seja de pressão, de temperatura, parece às vezes estar funcionando ok, mas continuamente você precisa calibrar aquele aparelho, porque senão vai apresentar erros, você não vai nem perceber, vai achar que está funcionando da maneira adequada, quando na verdade o valor que ele está apresentando ali é completamente equivocado. Então a gente precisa perceber que a parábola é como se fosse uma história que é colocada ao lado da realidade. É como se fosse um espelho. A partir dessa história, você tem um espelho e a luz que bate nesse espelho reflete na realidade.
Então, a metodologia de Jesus é isso. Jesus dificilmente, responde, por que o céu é azul? Ele dificilmente responde, o céu, de maneira muito objetiva. Ele tende a responder por meio de parábolas, porque ele quer que quem esteja ouvindo possa se ver refletindo nessa história, e uma vez refletindo dessa história, possa tomar uma decisão na realidade. Então, Jesus não é muito dos discursos. Jesus é muito, olha para cá, olhou para cá, isso refletiu na realidade. O que você vai fazer com isso? Jesus é assim. É quase que meio socrático, assim. É você que vai tomar a postura, é você que vai assumir a responsabilidade a partir daquilo. Eu acho muito interessante porque o C.S. Lewis, né, que é um escritor que muita gente conhece lá, escreveu as Crônicas de Nárnia, ele fala num livro chamado O Experimento em Crítica Literária. Ele fala que ele desejaria muito a respeito de histórias, e desejaria muito ver um cachorro escrevendo histórias. Porque ele queria ter a experiência de poder enxergar o cachorro sob a perspectiva e o olhar do próprio cachorro. Uma abelha sob a perspectiva da própria abelha, um rato sob a perspectiva do próprio rato. Ele coloca que a história tem essa capacidade. Ele diz que é como se você fosse você mesmo, mas ao mesmo tempo você fosse 1000 outros homens, mas você nunca deixa de ser você mesmo. Porque quando você ouve uma história de um médico, mesmo sem nunca ter cursado medicina, você tem a oportunidade de se ver na pele daquela, e se ver no dilema daquele personagem. Mesmo que você não tenha uma graduação, sei lá, de cientista, você pode assumir o papel de um cientista e se ver diante de dilemas que os cientistas se veem todo dia. Então, talvez, uma das maiores compreensões a respeito de compaixão que a gente pode desenvolver é a capacidade de se colocar no lugar do outro, a capacidade de ver histórias e se encontrar nessas histórias e a partir dessas histórias. E é por isso que Jesus ele tem esse interesse em contar parábolas, porque ele não está interessado, ele está interessado no assumir a responsabilidade no amor. Lembra dos 2 maiores mandamentos? Amar o Senhor acima de todas as coisas e ao próximo como a ti mesmo. Mas o amor você só consegue amar na medida em que você se coloca no lugar do outro. Porque essa é a expressão máxima do amor. Se Cristo é a expressão máxima do amor, a gente tem que ter o mesmo sentimento que havia nele, que a si mesmo se entregou. E se essa é a expressão do amor, você só consegue cativar o outro numa expressão para amar na medida em que ele se vê naquele lugar. E nada melhor do que uma história para ele poder se ver no lugar. Jesus não pediu para os seus discípulos escreverem uma tese de 1000 páginas a respeito da natureza, da compreensão, do que é e como amar de maneira acadêmica. Não foi isso. Ele simplesmente elaborou algumas histórias. E essa parábola em específico ela é muito interessante porque ela vai lançar para os ouvintes, e aí, o que vocês vão fazer diante disso? Esse é o contexto da parábola, essa é a ideia de uma parábola. O que você vai fazer diante disso? Mas antes de entender o que eles vão, a gente entrar na parábola propriamente dita, lembra do filme, né, que eu falei? Você não pode pegar um filme e assistir no meio e achar que você vai compreender tudo. Você precisa entender o contexto. Jesus está contando essa parábola no meio de uma discussão. Se você, por exemplo, voltar lá em Lucas 15, que tem várias parábolas muito famosas, parábola da ovelha perdida, que Jesus deixa, que o pastor deixa as 99 e vai atrás daquela. A parábola da dracma perdida, que aquela moça, a mulher, perdeu a dracma dela dentro de casa, varre tudo, acaba encontrando dentro de casa. Do filho pródigo. São tudo parábolas que antecedem essa parábola nossa aqui. Só que é o seguinte, gente. Jesus só conta essas parábolas, da dracma, da ovelha, do filho pródigo, porque estava tendo uma discussão. Jesus ele caminhava com pecadores, ele caminhava com cobradores de impostos. É interessante a gente parar para analisar. Só, por exemplo, cobradores de impostos. Os cobradores de impostos, gente, eram judeus que se submetiam aos romanos a tal ponto de cobrar dos seus irmãos valores, e às vezes, não apenas isso, eles colocavam juros de maneira indevida, mesmo que a lei não permitisse. Então, imagina a percepção de um judeu a respeito de um coletor de imposto. Esse cara é traidor. Esse cara, ele abandonou a nossa fé, a nossa vida. Ele traiu Deus. Então, quando Jesus começa a andar, a comer com esse tipo de pessoa, pessoas de uma reputação duvidosa diante de toda a sociedade,
complicado, gente. Eles começam a questionar, os fariseus começam a questionar, e esse mestre de vocês está comendo com cobrador de imposto, com uma prostituta, e aí, o que vocês vão fazer diante disso? Pode uma coisa dessa? E aí, naquele momento, Jesus conta a parábola para poder falar sobre isso. Se você parar para analisar, por exemplo, as 99 são aquela ovelha que se perdeu, que está longe, que está afastada, que é descriminalizada por causa da condição dela, por causa do pecado dela. E aí, é como se Jesus estivesse falando, esse pastor, ele larga as 99 que, entre aspas, não estão assumidamente perdidas e vai atrás daquela que pelo menos reconhece que está perdida. A da dracma é como se fosse uma coisa perdida dentro de casa. Ou seja, o que Jesus está tentando traçar por meio dessa parábola? Que espelho ele está colocando, apresentando para as pessoas se verem? Ele está colocando assim, olha, realmente essas pessoas estão perdidas, mas eles estão reconhecendo. É como se ele estivesse dizendo, mas também aqueles que se acham que estão dentro da casa, eles estão perdidos também. E aí o filho pródigo, os dois irmãos, os dois estão perdidos também. Porque um está perdido em casa, o outro está perdido fora. Os dois não entenderam a expressão do amor do seu pai. No fundo, está todo mundo perdido. Quem está dentro, quem está fora. E aí que entra no Lucas 16 aqui, aí que entra na nossa parábola desse administrador infiel. Porque Jesus, ele para de falar diretamente com a multidão e se volta para os seus discípulos. Aqueles que ele escolheu, com muito cuidado. E aí ele começa a contar para os discípulos isso. Olha, tinha esse administrador infiel. Esse administrador infiel, ele tinha o seu senhor, que era cheio de muitas riquezas, e depois dessas riquezas, ele fez vários delitos ali, escondeu vários recursos, usou para si, usurpou aquilo que não era dele. Quando o Senhor descobriu, vou te mandar embora. E nesse processo de mandar embora, ele falou, presta conta da tua administração. E desesperado, não consigo trabalhar no campo, não consigo, eu tenho vergonha de mendigar, eu tenho que fazer alguma coisa para mim. Eu estou na iminência de perder tudo. O que eu vou fazer? O que eu vou fazer diante dessa realidade que se apresenta? Percebe a realidade que se apresenta? O que eu faço? É como se Jesus estivesse falando para aqueles que estão ouvindo. É necessário que as pessoas se perguntem, o que eu devo fazer diante disso? E aí continua a história, né? E aí ele vai lá, chega lá, quanto é que tu está devendo? Gente, é como se, naquela época, era muito comum, por exemplo, as pessoas trabalharem com terra. Então, você ia produzir algum tipo de coisa, você tinha que pagar uma taxa daquilo que você está produzindo para poder continuar usando. Então, de ano em ano, você, olha, de quanto você vai produzir e tal, eu vou entregar isso. Então, era natural você entregar aquilo como forma de você continuar utilizando aquela terra que não é sua para poder produzir o que é seu. E aí, gente, ele começa a fazer isso. Olha, quanto é que você deve? É 100? Então, bora, escreve 80, escreve 50. E aí ele começa a fazer isso, e aí Jesus, na parábola, ele traz aquilo que, para a galera, até os dias de hoje, é muito questionado. Tem até pessoas que falaram contra a fé cristã utilizando esse texto. Olha o tipo de Deus que vocês servem aí. E aí, gente, olha que interessante. Jesus conta falando que esse administrador fiel foi elogiado pelo seu Senhor. Não pela sua infidelidade, mas pela a sua capacidade de se virar no meio de um dilema, no meio de uma iminência de problema, de uma iminência, no meio de uma iminente perda de tudo. O que Jesus está transmitindo ali? Primeiro que ele está rodeado de tudo isso. Ele já começou traçando a ideia de que está todo mundo perdido aí. E o próprio povo de Israel perdeu a sua vocação, perdeu o seu cumprimento, porque se você analisar todo o Antigo Testamento, é como se Deus prometesse cumprir a sua promessa dada ali desde o jardim, de que enviaria um Salvador, de que esse Salvador reconciliaria todas as coisas, através de um povo. De que esse povo seria um instrumento de luz para todas as nações, de bênção para todas as nações. Mas esse povo de Israel estava meio perdido ali. Ao invés de ser luz, estava criando barreiras para que esse povo, para que outras nações fossem abençoadas. Então, você tem ali Jesus lidando com essas questões. É como se ele estivesse dizendo assim,
vocês estão na iminência de poder perder a sua posição. Eu elegi vocês em mim para que vocês pudessem ser uma nação que pudesse ser um cumprimento das minhas promessas. Poderia ser luz do mundo, de uma certa forma, sal da terra. É por isso que Jesus fala, olha, vocês são luz do mundo, vocês são sal da terra. Ele não está mudando o propósito, ele está continuando o propósito. O propósito que aparentemente está perdido. E é como se Jesus estivesse dizendo, diante do fato de que está todo mundo perdido, inclusive vocês, meus discípulos. Se vocês não entenderem, vocês estão perdidos. Tudo está perdido. Não há um justo, não há um sequer. Todos são infiéis diante do fato de que eu criei todas as coisas e todas as coisas foram comprometidas a partir de vocês. Mas, o que você vai fazer com isso? O que você vai fazer diante disso? O fato de esse senhor ter elogiado o seu administrador é pelo fato de ele ter tomado uma decisão. Ter, entre aspas, ainda que temporariamente, ele abriu mão de ter a riqueza como fundamento da vida dele para usar a riqueza como um fluxo, como uma ferramenta para as relações com o outro. Pensa hoje no nosso dia, por exemplo. É ou não é verdade que muitas vezes o dinheiro ele é tratado como a finalidade última da vida? Quando você pega um café de manhã cedo, será que o seu café é para você ter um momento de entrega do seu dia ao Senhor, de reunir os seus amigos? Ou será que o café é simplesmente com o propósito de te despertar para você continuar trabalhando para ganhar os seus milhares, 10 milhares ou o seu milhão? O café que você toma é para a glória de Deus ou o café que você toma nada mais é do que para você obter o seu objetivo da vida, que é o recurso, que é o dinheiro? Será que quando você reúne com os seus amigos é porque você simplesmente recebeu uma estratégia de marketing que você tem que se aproximar do outro para poder, aí sim, vender o seu produto? Ou é porque realmente você se interessa com o outro? Você está de olho no outro ou você está de olho no recurso que você vai obter a partir dessa relação? Quando você fala com o seu pastor, quando você fala com o seu vizinho, quando você fala com qualquer pessoa, é para usar essa pessoa como meio para se obter riqueza ou você utiliza de qualquer recurso que tiver na sua mão em prol dessa pessoa? E é isso que Jesus está trabalhando com esses ouvintes dele. Ele está falando, você não pode servir a Deus e a Mamon e as riquezas. Ou você vai agradar um ou você vai agradar o outro. Porque o alvo de Deus, na ideia de que ele amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, qualquer recurso não é o alvo diante desse versículo. O recurso é só um meio, é só uma forma. O recurso é só algo que você pode utilizar para a glória de Deus. Aquilo que Paulo dizia, seja você comendo, bebendo, que você faça tudo para a glória de Deus. Mas quantas vezes esses homens aqui, eles utilizavam o povo para poder enriquecer? E demonstrava na sua aparência, como depois na próxima parábola que tem aqui, que é do rico e do Lázaro, Jesus demonstra que esse povo, às vezes, eles andam extremamente bem vestidos, com roupa de finíssima, que só talvez um rei conseguiria comprar, com casas estrondosas, às vezes às custas de alguém, sem perceber que ele está usando o ser humano como ferramenta para o seu benefício próprio, sem perceber que, na verdade, ele está se dedicando e se inclinando diante do dinheiro. Veja bem, gente, não se trata de que se você pode ter ou não ter dinheiro. Se trata, será que o dinheiro te tem? Será que o dinheiro é o soberano da sua vida? Será que o dinheiro é o que rege o movimento que você acorda? O seu humor? A sua graça diante dos outros? Será que quando você perde ainda assim grato por tudo aquilo que você ainda tem?
Ou você simplesmente perde tudo e você fica desencanado da vida porque nada mais agora faz sentido, porque todo o teu sentido estava depositado no dinheiro. Quando a palavra de Deus fala que o Senhor é nosso pastor e nada nos falta, é porque nada nos falta. Paulo fala que eu sei saber viver no momento mais uau, eu sei saber viver com muito, mas eu também sei saber viver com pouco. Porque não se trata de viver com muito ou com pouco, mas se trata de viver com Ele. E eu topo ir em qualquer lado da aventura, desde que Ele esteja comigo. É como uma aliança, como a gente fala no casamento. Olha, na doença, na tristeza, na alegria, Senhor, eu sou teu. Eu fui feito para o Senhor, eu existo para o Senhor. Cada respirar, cada recurso de ar é para a tua glória. Cada gole de café é para a tua glória. Cada dia que eu trabalho é para a tua glória. Cada dia que eu adoeço, que seja para a tua glória. Que tudo na minha vida possa transpirar gratidão. Possa transpirar devoção. E de forma que, é muito interessante porque entre todas essas vozes, fariseu, publicano, pecador, todas essas vozes que estão ali, existe alguém, existe o próprio Cristo. Ele é a voz que está ali, Ele é a presença que está ali. Meus queridos, eu sei que não é fácil viver, mas diante de toda a loucura da nossa vida, de tantos arrastas para cima que a gente tem que ter para poder ter a chance de sobreviver e ganhar o nosso pão, e a gente compra curso porque a gente precisa, tem que manter em casa e ter um filho para cuidar, e a gente fica assim, meu Deus, e qual é a faculdade que eu tenho que fazer? E é natural que nós tenhamos muita dor de cabeça. Mas em meio a toda essa dor de cabeça, eu queria lembrar vocês, em meio a todo esse disse-me-disse, ele não pode cuidar daquele, tem que cuidar do outro, em meio a todas as vozes da nossa geração, de esquerda, de direita, de time de futebol, de time de basquete, de teologias, de linhas, de segmentos, em meio a todos os gritos da nossa geração, é bom você parar um pouquinho e simplesmente se deixar ser ministrado pelo Senhor. E assim como ele disse para esses discípulos, o que você vai fazer diante disso? É como se o Senhor estivesse te perguntando, o que você vai fazer diante disso? Talvez o mundo tenha uma expectativa a seu respeito. Os fariseus tentavam todo dia os discípulos, e aí, você que não vai falar nada, olha o teu mestre aí. E eles todos os dias eram tentados a ser movidos por uma expressão de fora. Mas eles só precisavam, naquele momento, olhar para o Senhor deles de dentro e entender que tudo foi dado. Todo o recurso foi dado. Esse é o problema, gente, nesse texto aqui, como eu falei que nós íamos chegar. O problema é que você tem uma multidão de pessoas, todos estão perdidos. Mas qual é a solução que Deus dá diante disso? Que solução que Cristo dá? É como se ele estivesse falando a partir de agora, em meio a todas essas vozes, em meio a todas essas expressões, que tem coisas ruins, tem coisas boas, tem coisas falsas, tem coisas verdadeiras, mas observando para mim, diante de tudo isso, o meu corpo é a expressão exata da plenitude perfeita. E a partir de agora, se antes o administrador infiel, ele foi dispersado, ele não tinha mais lugar, ele foi destituído, ele estava na iminência de ser completamente destituído da sua vocação. Agora, em Cristo, nós somos reconciliados com a nossa vocação nele. Agora, nós somos convidados a ser expressão novamente do corpo. E agora, nós, além de sermos convidados, nós somos enxertados no corpo dele. E agora, não apenas nós somos convidados a ser enxertados, mas revelar esse corpo, manifestar esse corpo. Então, tudo no corpo de Cristo é recurso. Às vezes, um pastel que você faz pode ser um recurso. Às vezes, o seu dinheiro que você ganha, que às vezes você fala, nem é tanto. Talvez não seja tanto para você, mas talvez seja tudo no mês de uma pessoa. Talvez um jantar com alguém que você está conhecendo seja um recurso no Cristo que você está, que você pode oferecer a essa pessoa. Tudo é dádiva do Senhor. Em Cristo, todas as coisas estão reconciliadas de forma que nem uma cadeira, nem um celular, nem um curso,
nada pode escapar da possibilidade de trazer glória ao Senhor. O que a gente não pode é transformar isso na finalidade última da vida. A gente não pode, como Agostinho fala, né? Quantas vezes eu peguei a criatura e tratei ela como meu Senhor. Eu me inclinei diante da criatura, sem entender que não era isso. Eu utilizei várias coisas, e eu tratei elas como a finalidade última da vida. Que a gente não venha a correr o risco de pegar um irmão e usar ele apenas como ferramenta para galgar novas posições, como aquele administrador fiel provavelmente fazia antes. Mas que a gente possa se ver no lugar que é o Senhor, não se ver como pobre, mas se ver como, cara, Ele já entregou tudo. E ainda que eu não veja a plenitude do já, porque ainda não, mas eu já posso desfrutar, e não apenas desfrutar, eu já posso estender um pouco desse já. Eu já posso estender a expressão desse já. Como? Quando, por exemplo, a Pri é mãe aqui na igreja e você não é mãe, ou você é um rapaz, Deus está te ensinando, te edificando como mãe, como uma expressão da mãe. Nós estamos sendo edificados como corpo na expressão da mãe, daquela que acolhe. E você é convidado a estender a maternidade da Pri, a ser uma extensão desse corpo, a ser uma expressão de uma maternidade. De forma que talvez ela não consiga, na loucura do dia a dia, cuidar de todos os trâmites e, ao mesmo tempo, cuidar do seu filho. Mas talvez, se você cuidar de um trâmite, ela consiga ter mais dedicação no seu filho. Ou a Babi. Às vezes, quando você coloca o Caduzinho no colo, você está sendo uma extensão da maternidade, da vocação materna da Babi na terra. Você está sendo uma expressão, você está utilizando do recurso que te foi confiado, o fato de você estar numa igreja que ela está, para simplesmente expressar, para simplesmente dedicar do recurso que te foi confiado para poder exprimir esse corpo, esse Cristo. Como quando Cristo parte o corpo, entrega e fala, fazer isto em memória de mim, não é só o comer, mas é o fazer isto. É o repetir isso. É também o partir, é também o entregar. E nós somos convidados, como esse administrador fiel, a fazer o mesmo. A não acumular riquezas como a finalidade última da vida, mas a utilizar as riquezas de todos os tipos, financeira, de tempo, de pensamento. Olha, o Timóteo, quando a gente não, tem um outro texto que é 2 Coríntios, se não me engano, que fala que nós temos que orar em todo lugar. Quando o André sempre manda lá a oração da manhã, a oração da tarde, a oração da noite, gente, é muito mais do que uma devoção para você ficar bem, fortalecido, para poder ganhar o seu dinheiro no final do dia. Porque senão a gente volta naquela lógica lá da dinheiro como finalidade última. A ideia de você ter a manhã, a tarde e a noite é para que você, independente do lugar onde você esteja, seja numa praça, na medida em que você ora, você estende a oração do Cristo. A oração que ele fez em João 17. A oração que ele fez pelos seus discípulos e por todos aqueles que iriam crer. Nós fomos agarrados por essa oração, nós fomos engolidos por essa oração, de forma que agora, quando nós oramos em Belo Horizonte, num domingo, às 11 da manhã, nós estamos estendendo aquela oração do Cristo às 11 da manhã, em Belo Horizonte, dizendo, Senhor, que não seja apenas aqueles que estão crendo agora, mas aqueles que virão a crer também por meio de nós. Que a gente possa aprender a ver os recursos ilimitados que nos foram disponíveis. Tudo que nós precisamos, nós já temos nele. Tudo que nós precisamos nos tornar, nós já somos nele. A gente só precisa se desvencilhar de qualquer coisa que possa competir com ele. Lembra da parábola do semeador? Às vezes, os cuidados desse mundo sufocam a semente que está crescendo. E a gente precisa tomar cuidado para que não seja sufocado. Não é à toa que Judas trocou Jesus por dinheiro. Imagina Judas ouvindo essa parábola aqui. Quem sabe Jesus não estava
perguntando para Judas no seu íntimo: Judas, talvez você não saiba, mas eu sei o que você está fazendo com o dinheiro. O que você vai fazer diante disso? Jesus estava perguntando para Israel: o que você vai fazer diante disso? Para os fariseus: o que você vai fazer diante disso? Para os publicanos e pecadores: o que você vai fazer diante disso? E o Senhor Jesus está perguntando para nós hoje, diante de toda a revelação que nós já temos, de toda a escritura que já nos foi trazida, de todo o recurso que já nos foi dado, de ter uma igreja em que a gente possa se reunir como um e dizer que nós somos corpo um para o outro, e abençoar um ao outro, e no final ainda dizer: vamos em paz, sejamos, e nos enviar mutuamente como um só corpo, diante de todo o recurso que nos foi confiado nele. O que nós faremos diante disso? Esse é o convite do Senhor. Não tenha medo. Não tenha medo do que você vai enfrentar no seu dia. Tenha medo de não despejar tudo que estiver ao seu alcance nisso. Talvez o seu emprego você odeie. Não tem problema. Se entregue por completo, enquanto você estiver nele. Porque não se trata de onde você está, mas se trata de se você usa o recurso que você... Na verdade, até corrigindo, se trata de onde você está. Porque muito mais do que você está na empresa que você não gosta, você está nele. No fundo, nós estamos em BH, mas mais profundo ainda, nós estamos nele. No fundo, muito mais do que estarmos aqui na Estação Casa, nós estamos nele. Tudo, qualquer lugar que você pise e ande, qualquer pensamento que você tem, tudo é privilégio, é oportunidade de nós fluirmos daquilo que já está nele. E o Senhor está te convidando a isso. A entender que Deus ele não precisa fazer algo lá na frente. Ele já pode fazer agora. Mas para que isso aconteça, você tem que fluir no mesmo sentido do cabeça, que é ele. E como ele fluiu? Se entregando. Que a gente possa se entregar um ao outro. Que a gente possa segurar as cargas um do outro. Que a gente possa ser mãe para que as mães possam ser mais mães. Que a gente possa ser pai para que outros possam ser mais pai. Que a gente possa ser irmão para que a gente possa ter mais saúde mental para sermos irmão. Que a gente possa segurar mais para que o outro não venha a ser derrubado. Que a gente possa aprender com esse corpo que já nos foi dado, que nós já fomos enxertados. Que a gente possa fluir nisso, amém? Vamos orar? Pai, tudo já nos foi dado, Senhor. O corpo do Teu Filho é onde nós estamos. E já não se trata de se é em Belo Horizonte, se em qualquer outro lugar. Já não trata se é na instituição tal, na escola tal, na universidade tal, na empresa tal, ou até mesmo no ambiente chamado desemprego. Mas se trata de nós nos entendermos como membros do Teu corpo. Nos ajuda como o Senhor disse nessa história maluca, Senhor, a sermos criativos da nossa forma de amar, a sermos criativos da nossa forma de entregar, e simplesmente negando o espírito do nosso tempo, Senhor, que é um espírito que é determinado pelo quanto você pode receber. Senhor, infelizmente os nossos ídolos, as pessoas que nós mais admiramos, às vezes são só fruto de um algoritmo, são só fruto de uma bolha que nós nos enfiamos. Mas nos ajuda a enxergar muito mais do que as vozes em meio a esses barulhos, Senhor. Muito mais do que o fulano gritando ali, o beltrano gritando aqui, que a gente possa simplesmente ver o Senhor em meio a tudo isso, contando as suas parábolas,
só para que a gente possa ter oportunidade de mudar a nossa postura. Senhor, obrigado, Senhor. Obrigado porque essa parábola o Senhor contou para os discípulos. Nós somos teus discípulos, Senhor. E nos ajuda no processo a todo dia negarmos a nós mesmos, tomarmos a nossa cruz e simplesmente continuarmos, Senhor. Continuarmos aprendendo do Senhor, comendo daquilo que é o Senhor. Nos inspira, nos ensina, Senhor. Eu sei que o Senhor derramou do seu Espírito em nós, Senhor, para que a gente pudesse ser forjado e tivesse a convicção de que todo recurso já nos foi dado. O teu Espírito nos foi dado, Senhor. Naquele trecho que fala que nós devemos orar e pedir do Espírito Santo para que o Senhor nos dê. O teu Espírito nos foi dado, Senhor. Não tem dádiva maior, não tem recurso maior que seja capaz de competir com o teu Espírito. O teu Espírito que é capaz de trasladar, é capaz de fazer uma flor crescer, é capaz de cuidar de uma mãe enquanto ela lava uma louça, é capaz de fazer coisas novas, é capaz de transformar água em vinho, é capaz de dar visões, de fechar olhos. Nos ajuda a enxergar que o mesmo Espírito que habitava em Cristo e ressuscitou Ele dos mortos, é o mesmo Espírito que habita em nosso meio, Senhor. Para que quando nós venhamos a orar, aonde quer que nós estejamos, seja de manhã, seja à tarde, seja à noite, que a gente possa ter convicção de que nós estamos fazendo o nosso papel, que é liberando dos recursos que nós encontramos no Senhor. Nos ajuda, Senhor. Nos ajuda a viver isso. Nos ajuda a caminhar nisso. Nos ajuda a conclamar outros a viverem isso, Pai. Em nome de Jesus. Amém.